A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de nós, meus amados irmãos, e aqueles também que não são irmãos, que Deus venha abençoar ricamente, amém? Mas que Deus também, Ele abençoa, mas Ele quer que nós esteja pronto ali para fazer a vontade dEle, não a nossa. Nós seremos abençoados nesta posição, nesta frase, né? De servir, de estar à disposição a Ele. Aí Ele vem e abençoa nós. Olha esta palavra, eu vim trazer uma mensagem, mais uma vez nessas redes sociais, para que nós fique cada vez mais fortalecido, aprendido, com entendimento do Espírito Santo, para que nós sabemos como viver com Cristo, como lidar com a palavra, como se alimentá-lo. Amém? Então diz assim a palavra. Romanos capítulo 8, versículo 8 diz assim. Vou fazer assim. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meus amados irmãos, isso é muito forte. Por quê? Porque a maioria do ser humano estão agradando a quem? A ele mesmo, não a Deus. E aquele que não agrada a Deus é porque está na carne. O Senhor Jesus uma vez disse assim: você quer andar comigo? Perca a sua própria vida, ou seja, deixa os seus projetos, os seus pensamentos, as suas atitudes e anda comigo. Só assim o homem anda com Jesus. Largando as suas atitudes, os seus projetos, né, seus pensamentos, né, não olhar com seus olhos, não pensar com seus pensamentos, não. Olhar com os olhos de Cristo, com os olhos espiritual e pensar como Cristo pensou. Assim é que Deus quer que nós seja. E diz assim no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. É forte. Vós, porém, esse porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus não habita em nós, é porque nós estamos na carne. Nós temos sujeira, nós estamos sujos. E o Espírito é limpo. Meus amados irmãos, Deus está fazendo de tudo com que nós se limpe. Esse processo depende de nós. Deus é quem nos ajuda, é quem nos socorre, mas depende de nós. Quando nós não fazemos aquilo que agrada a Deus, como que nós vamos andar no Espírito? O nosso corpo é casa do Espírito Santo, como diz a palavra. Tem pastores que dizem que não é isso. Nunca a Bíblia falou. Eu não sei se a minha está errada. Se tiver, eu vou querer um igual a desses pastores que está dizendo que está errada. Porque a minha diz. O nosso corpo é casa do Espírito Santo. Ou seja, nós fomos feitos para Deus e não para o mundo. É isso que ele quer dizer. Nós não é para nós deixar o mundo fazer morada dentro de nós. Não, o Espírito Santo. A revelação é bem clara. É mais fácil revelar uma coisa clara dessa do que andar falando por aí algo que Deus está dizendo que revelou isso, revelou aquilo, sem ter nada revelado, porque não acontece. Como é que revela? Agora, isso aqui ele diz que o nosso corpo é casa do Espírito Santo. É santuário, é a mesma coisa. Amém? E diz assim, para terminar o versículo, diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Não é dele. Se o Espírito não andar em nós, o Espírito Santo, nós não somos de Deus, tá? Tá bem claro. Muita gente abre a boca e diz que é filho de Deus. E anda pelo mundo fazendo as coisas mal. Anda se sujando e sujando os outros. E diz que é filho de Deus, mas a Bíblia está bem claro. Aquele que não tem, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal
fala até numa frase assim meia tal, né? Não é dele. Então não venha ser iludido por si mesmo, porque a palavra é bem correta. O homem fala, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus, e aqui é os lábios de Deus. Então não se iluda com as suas palavras. Amém? Então ele diz aqui no 10, ele diz assim, ó: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Amém? Então esta mensagem que Deus está nos revelando aqui para nós ir, né, caçar um lugar. Se nós é filho de Deus, então nós temos que andar com Ele. Nós temos que viver com Ele. O Espírito Santo tem que estar em nós. Se não tiver, nós somos filhos de quem? Aí, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim, examina-vos a vós mesmo, de quem você é filho. Qual é as tuas obras, as tuas ações, para que você saiba quem é que você é filho, de quem você é filho, né? Amém? Então essa mensagem, olha, e tem um louvor que é muito, diz assim, muito lindo, fala: derrama sobre mim o teu Espírito, derrama sobre mim, ó meu Senhor, faz-me sentir a tua presença, faz-me sentir teu amor. Eu sei que se importa comigo, eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz assim: jamais te lançarei fora. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então, vê que o louvor diz a mesma tradução dessa mensagem em Romanos capítulo 8, versículo 8, 9 e 10, né? Que nós temos que deixar o Espírito Santo entrar em nós para nós ser filho de Deus, né? No versículo 11, bem no início, ele fala assim, ó: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Ou seja, ainda que nós somos mortal, mas quando nós aceitamos, quando nós deixamos ser levados pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, esquecemos da nossa vontade, os nossos projetos, a nossa mente, as nossas ideias, e deixamos ali Deus usá-lo nós, viver em nós, dominá-lo nós. Nós vivemos filho de Deus. Amém? Assim é que nós somos filho de Deus. Mas não vem pensar que você, porque está vivo, é filho de Deus, não. Tá? De maneira alguma. Então a Bíblia está errada. Mas eu vou pela Bíblia. A Bíblia está certa e o ser humano é que está errado. Abrir a boca e dizer que é filho de Deus. Amém? Senhor, tem misericórdia, Pai. Eu te peço, tem compaixão do teu povo, aquele, Senhor, que anda por si mesmo. Senhor, dá oportunidade, limpa ele, Senhor, em nome de Jesus. Faz com que ele aceite o teu espírito, a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.